Vamos então abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras. Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel, seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Vamos orar. Pai, nós desejamos, nessa manhã, nos assentar conscientemente, com todo o nosso coração, aos pés do Teu Filho, para podermos ver algo mais da glória de Sua pessoa e Sua obra, e do Teu propósito manifesto em Cristo Jesus, de edificar um templo para Ti. Pedimos ao Senhor que tome esse tempo em Tuas mãos e debaixo da Tua administração, e possas nos conceder entendimento espiritual, abrindo a Tua palavra aos nossos corações, não como letra, mera letra, mas como vida e revelação. Nós elevamos nossos olhos para Ti, e nós esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, ontem, quando estivemos reunidos na cidade, eu compartilhei com os irmãos algo que tem sido um fardo do Senhor, creio na vida de alguns irmãos, no caso específico do nosso país, em se voltarem para os fundamentos da casa de Deus. Porque nós nunca poderemos ter uma edificação real sem uma fundamentação real. Você se lembra quando o Senhor falou sobre aquela edificação da casa que Mateus registra no final do Sermão do Monte, também Lucas registra. No caso específico de Lucas, o Senhor disse assim, que aquele que vai edificar, ele deve abrir profunda vala, texto de Lucas, e lançar os seus alicerces sobre a rocha.
Veja, abrir profunda vala. Como que a rocha está então submersa, abaixo do nível, não vista. A vala primeiro precisa ser aberta para que a rocha seja encontrada. Talvez hoje, se olharmos assim o solo do cristianismo, nós podemos aplicar de uma forma bastante clara essa instrução do Senhor. Nesse terreno do cristianismo, nós precisamos abrir profunda vala, para que nós encontremos a rocha e sobre a rocha lançarmos os alicerces. Porque a terra não é uma boa base para alicerces, mas a rocha sim. Os irmãos observem que nesse texto da edificação da casa de Deus, quanta ênfase é dada à questão da fundamentação. Observe. Ontem nós falamos um pouco panoramicamente, sobre esse capítulo 3 de Esdras, mostrando que quando o povo saiu do cativeiro babilônico, depois de 70 anos, eles retornaram para Jerusalém exclusivamente motivados pelo nome de Deus, pela vontade de Deus e pela glória de Deus. Esses três elementos. Eles não tinham outro motivo para ir para uma cidade que não tinha absolutamente nada, destruída. Não tinha propósito nessa viagem. Era uma loucura aos olhos humanos. A não ser para aqueles que entendiam que Deus colocou o seu nome, que Deus tinha a sua glória e que Deus tinha a sua vontade, essas três coisas, ligadas a Jerusalém, que era o centro do governo de Deus nos tempos veterotestamentários. Não é assim? Então eles só retornariam por causa dessa motivação. Por isso o início do livro de Esdras, capítulo 1, versículo 5, diz no meio do verso que todos aqueles, veja bem, Esdras 1:5, cujo espírito, que diz aí? Deus despertou. Olha onde começa a restauração. A restauração não começa numa magnífica mente humana, numa ideia que alguém concebeu que a igreja está em ruínas e precisa de mais isso e precisa de mais aquilo. A história da igreja mostra que concepções de restauração que partiram de mente humana não foi nada mais do que uma mudança de técnica pragmática. Essa maneira não está funcionando, então vamos fazer dessa maneira. Essa é a melhor maneira, melhor do que aquela antiga maneira. E nós vamos tentando mudar a taça, enquanto o que está carente é o conteúdo da taça. Se você comparar os avivamentos da história da igreja, eu creio que vocês têm estudado a história da igreja, se você comparar os avivamentos da história da igreja, você não acha que o que nós vemos são aquela abundância do Espírito, aquele avivamento genuíno, que tem marcas genuínas, arrependimento, uma visão renovada da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, né? Essas são marcas genuínas do avivamento. Uma busca real pela glória de Deus, trabalho da cruz nas vidas individuais. Então, esses avivamentos, quando acontecem, passa-se um tempo e você percebe como que uma taça que foi cheia com vinho. Quando passa-se um tempo, você tem o nível do vinho decaindo. Veja a reforma. A reforma não foi um avivamento? O que aconteceu 100 anos depois da reforma? Um avivamento puritano. Por que um avivamento em cima de outro avivamento? Porque a reforma não chegou até o limite necessário, o desejo de Deus, não é? Para segundo o seu propósito eterno. A reforma cumpriu um processo dentro do tempo de restauração de algumas verdades, em especial a questão da justificação pela fé, né? Mas depois de um tempo, então, aquele vinho foi abaixando. Então o Senhor novamente, pela sua bondade, fidelidade, soprou um novo avivamento, chamado movimento puritano, levantando aqueles irmãos, né? John Owen, Richard Baxter, Richard Sibbes, etc. E um novo avivamento, para que mais da verdade fosse recuperado. Então, se você olhar os avivamentos, você vai ver a mesma história. Depois do século XVIII, um avivamento de novo, o chamado grande movimento, né, do século XVIII, com George Whitefield, John Wesley, Jonathan Edwards, né, um outro avivamento. Então, se você comparar esses movimentos, você vai ver que é uma taça cheia de vinho. Daí a pouco o vinho começa a baixar o nível, mas a taça continua, a estruturação continua. Não é que nós não precisemos de estruturação, não é? Deus é um Deus de estrutura, de ordem, não é? Como diz a palavra. Mas o problema é quando o vinho começa a baixar o seu nível, e então nós olhamos para uma taça e a outra taça, como que uma olhando para a outra e dizendo: a minha taça é mais bonita que a sua, a minha estrutura é melhor que a sua.
a minha técnica é melhor que a sua, mas ambas são taças vazias. Então, a restauração de Deus é uma restauração que não age em primeira instância na taça. Não se põe remendo novo em vestes velhas. Toda estrutura deve fluir da vida, do mover de Deus, então, da restauração das verdades de Deus no meio daqueles irmãos, naquele contexto específico. Toda estrutura deve fluir daquele mover de Deus, né? Agora, irmãos, se isso é verdade, por outro lado, essa estrutura, e vamos agora tomar cuidado com essa palavra, essa estrutura da casa de Deus, não pragmática, obviamente, não humana, não de tecnicismo, mas a palavra de Deus é clara sobre essa estrutura da casa de Deus, que sempre deve ser mantida. Em qualquer avivamento, em qualquer movimento do Espírito de Deus, em qualquer fase da história da igreja, essa estrutura deve ser mantida porque ela é a estrutura da casa de Deus. Por que nós podemos afirmar isso com tanta certeza? Por que eu não estaria sendo mais um pragmático ou mais um tecnicista? Porque a própria palavra de Deus nos dá uma visão muito clara dessa estrutura da sua casa, tanto na tipologia quanto na realidade do Novo Testamento. Então, quando nós abrimos o livro de Esdras, livro da restauração, um dos, né? Nós vemos um mover de Deus para trazer esse povo de volta de Babilônia para Jerusalém. E há uma estrutura tipológica aqui muito maravilhosa. Por que no capítulo 3 desse livro, quando você inicia o capítulo 3, nós já lemos, você vê no versículo 3 que a primeira coisa a ser estabelecida foi o altar. Ontem nós falamos, eu queria pegar esse ponto hoje para nós entrarmos, na verdade não seria uma sequência de ontem. Eu quero abordar verdades específicas aqui só com vocês durante esse tempo. Mas tomando o fio da meada de ontem. Por que esse povo, movendo-se como um exército, governado por Josué e por Josadá e por Zorobabel, por que esse povo se moveu, então, ordenadamente, quase 50 mil pessoas, chegou a Jerusalém e fez algo para a mente humana muito louco? Ao invés de procurarem edificar suas habitações, ou pelo menos começar a edificar os muros, não é? Para que eles pudessem então estar guardados, protegidos de inimigos, eles estavam expostos a muitos inimigos. Olha aí no capítulo 4 os inimigos, pelejando na batalha de edificação da casa. Logo no capítulo seguinte. Por que eles não se preocuparam logo chegando ali em edificarem os muros e se protegerem? Irmão, porque de alguma maneira o povo da aliança de Deus do Velho Testamento, o povo de Israel, entendia que se eles estivessem, e olha como esse ponto é fundamental, se eles estivessem numa relação adequada com o seu Deus, o Deus de Israel, eles não precisariam temer os seus inimigos. Então, qual foi o elemento que eles restauraram em primeiro lugar no versículo 3? Firmaram o altar. Serve para quê? Comunhão, adoração, oferecer sacrifício ao Senhor. Eles não preocuparam com os inimigos. Observa que o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, ele faz essa observação. Não perca, irmão, nenhuma palavra desse livro maravilhoso. Olha lá no versículo 3. Firmaram o altar sobre as suas bases. Observa a nota que o Espírito de Deus deixou aqui. E ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Por que o Espírito de Deus deixou essa observação? Para nos ensinar essa verdade. Que ainda que eles estivessem expostos, os inimigos estivessem ali, se eles estivessem numa relação acertada com seu Deus, eles não precisariam temer os seus inimigos. Não é? Então nós já temos um elemento importante aqui. Por que será que no meio do cristianismo se dá tanta ênfase ao diabo? A obra do diabo, o que o diabo faz, o que o diabo quer fazer. Se nós estamos como povo de Deus, numa relação acertada com Deus, nós não temos que temer um inimigo destruído. Vigiar contra ele, sim. Vestirmos da armadura de Deus, segundo Paulo nos ensina em Efésios, sim. Né? Mas não centrarmos o culto no diabo, nem no que o diabo faz e no que ele quer fazer. Né? Então, quão significativo é esse assunto do altar? Agora, irmãos, esse aqui é um item com relação ao altar. O altar fala muito mais do que isso. O altar fala da centralidade para que nós tenhamos o testemunho do Senhor, a casa de Deus edificada. O altar fala da centralidade, a posição centralíssima da pessoa e obra de Cristo.
Para que serve um altar? Para se oferecer sacrifício. Altar sem sacrifício não tem sentido. Sacrifício sem altar também não tem sentido. O sacrifício não é para ficar vivo, o sacrifício é para morrer. É para ser oferecido ao Senhor. Então, altar e sacrifício. Pessoa e obra de Cristo. Essa é a centralidade da restauração do Senhor. Esses são livros da restauração. O Espírito Santo está usando tipologia para mostrar qual o seu caminho. Agora, os irmãos querem ver essa tipologia claramente exemplificada ou trazida para a luz lá no Novo Testamento? Você está um exemplo. 2 exemplos. Atos 2,42. Ela diz que a igreja, quando foi estabelecida, começou a caminhar. O início. O que fala sobre esse início do caminhar da igreja? Que eles perseveravam no quê? Em primeiro lugar? Na doutrina dos apóstolos. Está vendo? Não vem a comunhão a partir do pão e as orações primeiro, embora tudo isso seja essencial. Mas vem a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? Os apóstolos tinham uma doutrina particular? Ou a doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo? Paulo não fala, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é? Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Então é muito clara a luz do Novo Testamento sobre essa tipologia. O que Efésios 2 diz? Efésios 2, verso 20 a 22. Aí diz assim, não somos estrangeiros nem peregrinos, mas concidadãos dos santos e somos famílias de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E aí ele continua, no qual todo edifício, a igreja, cresce para santuário dedicado ao Senhor, para a habitação de Deus no Espírito. Não é? Então, 2 textos, entre muitos outros, que poderíamos citar. Pedro, lá nos Epístolas, 1 Pedro capítulo 2, mostram que a casa de Deus é uma realidade espiritual, mas que ela tem uma estrutura, tem fundamentos, tem uma estrutura. Qual o primeiro elemento da casa de Deus, se nós queremos restauração, se nós queremos glória para Deus, se nós queremos testemunho do Senhor nesses dias do fim, não é? Dias de confusão, dias de superficialidade, né? No meio da igreja. Se nós queremos uma real restauração, o primeiro elemento é o altar. É nós então olharmos para a palavra, buscando a revelação de Deus para uma visão renovada, não nova, preste atenção, mas renovada. Porque existem movimentos aí, já de algumas décadas, que enfatiza a tal da unção nova, né? Como se o Senhor tivesse algo para essa geração que Ele nunca teve para outras gerações. Na verdade, isso não é bem assim. O Senhor nos tem como o seu testemunho no meio da nossa geração, nós temos responsabilidade para com a nossa geração, mas o desejo de Deus é restaurar a sua velha palavra, porque Deus não tem novidade na sua palavra, né? Então, os movimentos de nova unção só levaram a problemas, porque pessoas arrogavam ter revelações especiais, que o Senhor concedeu isso ou aquilo para elas, foram arrebatadas até não sei aonde, que ouviram o Senhor falar isso e aquilo para elas, e montam então aquele movimento em cima de uma revelação particular, ou uma revelação especial. Quanto disso tem acontecido nessas últimas décadas em especial, não é? Então, será que há uma estrutura da casa de Deus bíblica? Será que nós podemos abrir a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e vermos a casa de Deus, vermos os fundamentos? Claro que sim. Deus não nos deixou no escuro num assunto tão importante. Então, o altar é o primeiro elemento. Pessoa e obra de Cristo. Toda doutrina, toda pregação, toda experiência que não nos acrescente algo mais da visão renovada, gloriosa, da pessoa maravilhosa do Salvador e da sua obra na cruz, são levianas, são espúrias, são no mínimo passageiras. Podem confortar nossa alma durante algum tempo, mas vai passar daí pouco tempo, porque não acrescentou realidade, de visão, de comunhão, entendimento espiritual a respeito da pessoa do Salvador e da obra do Salvador. Então, por isso o altar vem em primeiro lugar no verso 3, e com essa ênfase sobre os inimigos ao redor, né? Eles não precisariam temer se estivessem então nessa relação acertada. Agora, irmãos, olha o verso 6. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Veja um porém do Espírito Santo. Veja que a pessoa e obra de Cristo, como eu também coloquei ontem rapidamente, ela é, na verdade, o conteúdo de todos os fundamentos.
Então cuidado com a tipologia, para você não interpretar errado. Você não vê no altar uma figura tipológica, então, da pessoa e obra de Cristo. E agora nós vamos para os fundamentos, continuação do capítulo 3. Então, o que é os fundamentos? Se o altar é pessoa e obra de Cristo, os fundamentos, então, é alguma coisa que deriva disso? Ou os fundamentos são alguma coisa estranha a isso? É claro que não poderia ser. Como eu já disse, Paulo diz no Novo Testamento, ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, o altar fala da pessoa e obra de Cristo. E os fundamentos? Como que um prolongamento, uma extensão do significado mais específico, né? O conteúdo, melhor, mais específico desta pessoa e desta obra. Irmão, esse é o Evangelho. Não há nenhuma verdade no Evangelho que não tenha relação com a pessoa de Cristo e com a obra de Cristo. Por que nós afirmamos isso? 1 Coríntios capítulo 2, início do texto, de 1 a 4. Lembra que Paulo fala para os Coríntios? Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho. Olha só, a casa de Deus é para testemunho de Deus. Veja só Paulo trazendo luz na tipologia de Esdras e de outros livros. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho. Essa era a ênfase de Paulo, o testemunho de Deus, a casa de Deus. Não fiz concentração de linguagem, nem de sabedoria, etc. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo, pessoa, e este crucificado, obra. Não é o que nós estamos vendo aqui em Esdras 3:3? O altar e o sacrifício, pessoa e obra. Então, o que são os fundamentos? O conteúdo dos fundamentos é o conteúdo relativo a essa pessoa. Quem é essa pessoa? E o que ele fez nessa obra. Então, depois, quem sabe aí na próxima sessão, eu quero mencionar para os irmãos o que eu entendo ser 8 fundamentos nas Escrituras. Das Escrituras. Da revelação das Escrituras de Gênesis e Apocalipse, que são capazes de fundamentar a casa de Deus em torno do que é essencial. É claro que derivam-se diversas verdades desses 8 fundamentos. Eu vou exemplificar quando colocar. Mas eu creio, irmãos, essa é a convicção do meu coração, que esses 8 fundamentos definem o esqueleto da revelação bíblica. E você sabe que sem esqueleto ninguém fica em pé, né? Seria como 8 vértebras. Se você não tiver esse esqueleto, o corpo não para em pé. Agora, de onde veio esse esqueleto? Da mente de não sei quem? De minha própria mente? Não. Quando examinarmos esse esqueleto, você vai poder levar diante do Senhor, lá para o seu quarto, em meditação e oração. E realmente conferir se seriam esses os elementos centrais, essenciais, da revelação de Deus na sua palavra escrita. Tanto na tipologia, quanto na luz do Novo Testamento, Velho e Novo Testamento. Então nós vamos chegar lá. Mas primeiro observe esse assunto como introdução, essa importância da fundamentação da casa de Deus. Então altar, pessoa e obra de Cristo, versículo 3. E depois logo no verso 6, um porém. Porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Como diz Atos, a igreja precisa perseverar na doutrina dos apóstolos. Como diz Efésios, que eu já citei, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo Jesus a pedra angular. Porque a mensagem dos apóstolos e profetas não é outra, senão pessoa e obra de Cristo. Porque só isso é capaz de edificar a igreja. O material com que se edifica a igreja é Cristo. A igreja é Ele, ela e Ele, mais Cristo nela, Cristo nele, Cristo nele, né? Mas quando então o Senhor trabalha sobre a igreja para produzir essa edificação, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer pegar Cristo nele, Cristo nela, Cristo nele, menos Ele, ela e Ele. Porque o material da edificação de Deus é Cristo, somente Cristo. Talvez João Batista tenha expressado, sem intenção, qual seria a melhor definição de santificação na Bíblia. Quando ele disse assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Isso é santificação. Santificação é ele cresça. Agora observa a maneira como foi colocado esse versículo. Não é importa que eu diminua para que ele cresça. Não é assim que funciona. Porque isso de alguma maneira seria uma obra que parte do homem. É importa que ele cresça para que eu diminua. Nós não temos capacidade de diminuir. Se nós tentarmos diminuir, nós vamos fortalecer ainda mais o ego.
Quanto mais você tentar se diminuir, mais você vai se fortalecer. É Ele que precisa crescer. Quanto mais Ele for crescendo no teu entendimento, na tua visão, a glória de Cristo for ocupando o teu coração, naturalmente, vamos usar essa palavra, você vai diminuir. Porque diante dele ninguém cresce. Diante dele todos diminuem. Nosso problema é não estar diante dele, né? Então essa é a ordem. Ele cresça e eu diminuo. É ele vem primeiro, eu vem depois, né? Então é assim que a igreja é edificada. Então, versículo 6 menciona esse porém, né, dos fundamentos. Verso 8, localiza aí por favor. Final do verso 8 diz: começaram a obra da casa do Senhor. Então, seria importante os irmãos verem exatamente isso, que os fundamentos, vamos repetir, os fundamentos são como que um prolongamento do conteúdo da pessoa e obra de Cristo. Não são estranhos, não são alheios, não são uma verdade adicional, são um prolongamento do conteúdo dessa pessoa gloriosa e dessa obra gloriosa. Esses são os fundamentos, que é o próprio Cristo. Depois no versículo 10, olha só. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo. Olha quanta ênfase nos alicerces, no fundamento. Depois olha o final do verso 11. Todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Esse povo era um povo maluco mesmo, né? Primeiro vai para o deserto e edifica o altar, em vez de edificar muro primeiro, né? Naturalmente falando. E depois, para completar a maluquice, quando eles lançam os alicerces, eles já fazem um tremendo culto de adoração. Imagina nós fazendo isso. Você vai construir uma casa, o arquiteto te dá um projeto. Aí você vai lá, chama os responsáveis, abre a vala e lança só os alicerces. Está tudo debaixo da terra ainda, no nível da terra, aqueles alicerces. Aí você chama os seus vizinhos, dá uma festa enorme, fala: vamos louvar, vamos agradecer, porque a minha casa está aqui. Eles vão olhar e falar: mas que casa que você tem aqui? Não é? Não é interessante? Povo louco. Mas eles sabiam. Quando Deus tem os fundamentos, Ele tem a casa toda. Amém. Porque os fundamentos são a base de toda a casa. Se a casa não está edificada sobre os fundamentos, não tem casa. Não é? E os olhos do Senhor e os olhos dos edificadores, como ele menciona aqui no verso 10, não é? Lá no Novo Testamento são chamados de apóstolos e profetas. Aqueles que o Senhor tem usado com encargo pela sua casa, pelo testemunho da sua casa, não é? Esses edificadores veem segundo a visão do arquiteto, eles não veem segundo a visão do pedreiro. O pedreiro vê o alicerce, mas o arquiteto vê a casa, não é? Então, quando os alicerces foram lançados, eles adoraram. E aqui diz que os mais velhos choraram, os mais novos riam, e foi aquele misto naquela adoração. Os que viram a primeira casa e agora viram a segunda casa, não é? Então, os irmãos vejam a centralidade dos fundamentos. Os fundamentos trazem adoração, os fundamentos trazem louvor ao Senhor, porque foram colocados, agora é só parede em cima, a parede não vai ficar nem lá e nem aqui. Nós não vamos tomar uma verdade e vamos extremá-la. Alguém já disse que toda heresia é uma verdade mal compreendida, não é? Então nós não vamos extremar uma verdade nem para lá, não vamos ficar além da verdade e não vamos ficar aquém da verdade. Nós vamos ficar sobre a verdade, porque a verdade está demarcada pelos fundamentos da casa de Deus, né? Então, quão importante essa questão dos fundamentos. Agora, irmãos, essa é a tipologia. No capítulo 4, nós vemos o que fatalmente acontece quando os alicerces da casa de Deus começam a ser lançados. Batalha espiritual, inimizade, né? Confusão, contendas até mesmo entre irmãos, como Paulo diz lá nas suas epístolas, por exemplo. Porque esse assunto dos alicerces toca o inferno, não toca apenas o céu, toca o inferno. O Senhor diz: eu edificarei. Se aqui no verso 10 diz os edificadores no plural, no Novo Testamento diz que o edificador da igreja é Cristo. E que através dos dons que Ele concedeu à igreja, como Efésios capítulo 4, né? De uma forma especial, aqueles ministérios chamados fundamentais, Ele iria, através desses irmãos, edificar santos, para que os santos edificassem, então, o seu próprio corpo, ou fossem edificados como o seu próprio corpo, né? Equipados. Então, esse é o desejo de Deus. Os edificadores são dom da graça do edificador, né?
Essa seria a tipologia, então, do Velho Testamento. Agora, como que nós podemos ir ao Novo Testamento e procurarmos com clareza quais seriam, então, essas verdades essenciais sobre as quais a casa de Deus deve ser edificada? Então, eu gostaria de começar... Até que hora que eu tenho, Roberto? Mais para a gente fazer um intervalo. Não, aí você fala a hora certa, não precisa ser horário. Então vamos tomar alguns deles aí, 3 ou 4, dividimos no meio e depois os outros 3 ou 4 últimos. 8 alicerces. Irmãos, meu entendimento é que as Escrituras, elas foram estabelecidas em um esqueleto, como que de 8 vértebras, como eu falei, fundamentais, para que a casa de Deus realmente tenha alicerces. Esses fundamentos, eles aparecem por ordem de revelação. Então, se você for de Gênesis a Apocalipse, você vai contemplando esses fundamentos, como que você passando pelo terreno com aqueles alicerces lançados. Então, você vai de um a um, contemplando um a um numa ordem. Qual seria essa ordem escriturística? Primeiro deles, o ser de Deus e a Trindade. O ser de Deus e a Trindade. Por que que esse é um alicerce primário, fundamental? Vou citar um exemplo, vocês estudam a história da igreja, então vou citar um exemplo da história da igreja. Vocês entendem que nesses 2000 anos o Espírito Santo tem movido na história da igreja? Não tem como ser diferente. Não é? É claro que ele tem movido, em todos os movimentos, restaurado a palavra de Deus, a verdade de Deus. Então vamos nos localizar. O que aconteceu no chamado primeiro concílio ecumênico da história da igreja, o concílio de Nicéia, no ano 325? Qual foi o homem que Deus usou em especial ali para reforçar uma verdade que toca esse primeiro alicerce? Atanásio, aquele diácono de Alexandria. Ele não era nem presbítero, ele não tinha voto no concílio de Nicéia, porque só votava presbítero e bispo. Ele não tinha voto, ele era um diácono, mas ele tinha voz. E voz para Deus é mais importante que voto. Então, quando ele levantou Atanásio, diácono de Alexandria, Atanásio se levantou com uma voz mais poderosa no concílio de Nicéia, só que ele não votou. Mas ele influenciou profundamente aquele concílio. E aquele concílio chegou ao veredito final, qual? Homoousios. Jesus, o Verbo, Cristo, é da mesma essência que Deus. Ele participa da mesma essência de Deus. Ele é homo, igual, ousios, ousia no grego, que significa essência. Homoousios, essência igual. Por que essa importância nesse momento histórico? Porque Ário, presbítero, estava dizendo que houve um tempo em que ele, o Verbo, não existia. E o arianismo é a base do ensino dos testemunhos de Jeová de hoje, que dizem que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Enquanto Jesus Cristo não foi criado por ninguém. Ele é Deus. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com, distingue as duas pessoas, com, prós no grego, próximo a, contemplando a face de, né? Eimi pros theos no original. Logos eimi pros theos. O Verbo estava com Deus. Então, próximo a Deus, distingue a pessoa. Mas na sequência, João diz, e o Verbo era Deus. Então ele distingue a pessoa, mas ele então mostra a unidade de essência. Jesus Cristo não é ser criado, muito pelo contrário, ele é o Criador. O que Efésios diz dele? Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra que Paulo usa lá, eikon, no grego, imagem, significa como um selo que você faz lá com o anel de selar daquelas autoridades antigas. Quando você tem um documento, coloca aquela cera quente, né? E coloca o anel sobre aquele documento. Você selou. Então aquela imagem que saiu na cera é igualzinha à do anel. Então Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Não é? Porque as pessoas são distintas, mas a essência é a mesma. Irmão, essa verdade é fundamental. Se não fosse fundamental, o diabo não teria incitado Ário, um presbítero na casa de Deus, a dizer que Jesus é um ser criado. E que houve um tempo em que ele não existia. Ário ensinou uma música para o povo naquela época. O povo saía cantando.
A área era bem popular, era bem influente naquela época, né? Estude a história da igreja e você vai ver. Ele ensinou um cântico para o povo. Uma das estrofes desse cântico dizia exatamente isso. Houve um tempo em que ele não existia. E eles saíam cantando isso pelas ruas. Houve um tempo em que ele não existia, dizendo que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Então o Senhor levanta Atanásio, um diácono, dizendo que Jesus Cristo é Deus com Deus. É o verbo que estava com Deus e que é Deus. Constantino, quando convocou esse concílio de Nicéia, no ano 325, por razões, sem dúvida, em primeiro lugar, políticas, ele dizia assim que o seu império seria dividido por causa da letra I. Sabe por quê? Porque Atanásio dizia que Jesus Cristo é homo ou zios, essência igual à de Deus. Ele participa da mesma essência, ele é Deus. Ário dizia que Jesus é homo e, coloca um i no meio das duas palavras, homo e ousios, que no grego significa de uma essência similar, de uma essência semelhante, mas não é igual, não é Deus. Então Constantino falou assim, o meu império vai se dividir por causa da letra I, não é? Ele pensava apenas em termos políticos, então ele convidou aquele concílio e falou, agora vocês vão chegar a uma conclusão sobre isso, né? Se tem esse I ou não tem esse I, se ele é igual ou se ele não é igual. Então o Senhor levantou esse irmão, Atanásio, para que isso ficasse estabelecido. Jesus é Deus. Amém, Jesus. É Deus com Deus. A pessoa do verbo é uma pessoa distinta da pessoa do Pai. Mas embora a pessoa distinta, é uma em essência. Distinção pessoal e unidade de essência. Irmão, isso é fundamental. Não é? Como já citei. Foi fundamental no mover do Espírito na história da igreja, é fundamental nos nossos dias, porque existem pessoas aí além dos testemunhos de Jeová proclamando a mesma coisa. Então, se a igreja não puder estabelecer esse fundamento, tudo mais cai. Nós vamos estudar os outros. Como que nós podemos falar sobre a obra desse verbo lá na cruz, se esse verbo é de essência semelhante a Deus, mas não é Deus? Você compreende o problema? Então, o que nós podemos obter na cruz? Aquele que morreu na cruz não é Deus? Então nós não temos redenção nenhuma. Porque a nossa dívida não era para com o diabo. A dívida do nosso pecado era para com a santidade de Deus. Nós pecamos contra Deus, não foi contra o diabo. Então quem pode nos reconciliar com Deus? Alguém que seja o próprio Deus. Por isso Paulo diz, Deus estava onde? Em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Se Jesus é nem que no mínimo grau que seja menor do que Deus, ele não pode nos reconciliar com Deus. Ele não tem idoneidade para isso. Para que ele tenha idoneidade, ele tem que ser Deus. Por isso o mistério da encarnação. João de novo. O verbo no princípio era. Ele não começou. No princípio ele já era, porque ele é eterno. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E depois? E o verbo se fez? Olha só. Segundo alicerce. Qual o segundo alicerce? Encarnação. Irmãos, negar a encarnação, segundo João, é o espírito do anticristo. É aquele que nega que Jesus veio em carne. 1 João capítulo 2. Aquele que nega que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Foi isso que João disse. Possivelmente, segundo os eruditos, João estava se referindo àquele seu inimigo visceral do início da história da igreja no primeiro século, que foi tomar João o encontrou com seus discípulos num banho público, que usava naquele tempo, aqueles banhos públicos, e João estava ali com seus discípulos, e Cerinto chegou com seus discípulos. Aí João falou assim, vamos sair desse banho público aqui, porque o teto vai desabar na nossa cabeça. E João tirou dali os seus discípulos, porque Cerinto dizia que Jesus teve uma aparência de homem, mas que ele não era um homem real, de carne, osso e sangue como nós. Docetismo, né? A palavra docetismo, dokesis, no grego significa semelhança, né? Então essa heresia docetismo vem de dokesis no grego, que significa aparência semelhante. Jesus teve uma aparência humana, apareceu como homem, mas não era um homem real. Será que é isso? Hebreus 2,14 diz assim, localiza esse texto, por favor, Hebreus 2,14.
Diz assim: visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Os filhos de homens, humanos, pessoa humana. Visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, como é que continua o versículo? Destes, carne e sangue, ele, Cristo, igualmente participou. Não é o que está escrito aí? Por que ele participou de carne e sangue? Homem real, com carne, osso e sangue, não é? Espírito, alma e corpo. Um homem completo, integral, espírito humano, porque ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então ele tinha espírito humano. Alma, porque ele disse no Getsemane: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ele tem alma, ele tem mente, tem vontade, tem emoções, ele tem alma. E ele tem corpo, porque ele diz, segundo o texto de Hebreus: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Jesus tem espírito, alma e corpo, ele é homem integral. Então Hebreus 2,14 diz que ele participou de carne e sangue. Para quê? Olha o propósito: por sua morte. Depois a gente vai chegar no terceiro alicerce. Não tem como fugir disso, é uma sequência. Próximo alicerce é a expiação, não é? Consequência natural. Para que por sua morte ele destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. É o que diz esse texto, não é? Então os irmãos vejam que esses fundamentos não são negociáveis. Nós precisamos ser dogmáticos com relação a esse fundamento. Nós precisamos tomar muito cuidado com essa colocação que nós ouvimos muitas vezes, né? Precisamos ter mente aberta, ter mente aberta. Como já disse alguém, alguns têm a mente tão aberta que o cérebro já caiu, né? Nós precisamos ser dogmáticos nesses assuntos. Dogmáticos, porque isso é dogma. O Deus triuno, o ser de Deus e a Trindade, primeiro alicerce. Deus é triuno. O diabo pelejou no início da história da igreja nesse assunto também. Você se lembra de Sabélio? Sabélio foi o principal expoente do monarquianismo modalista. O que dizia essa heresia? Monarque, um poder. Dizia que Deus não é uma trindade de pessoas, mas é apenas uma pessoa. Né? Então ele dizia que na cruz foi o Pai quem morreu. O Pai foi crucificado. Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia significa que Deus deu o seu Filho. Uma pessoa, outra pessoa. Mas ao mesmo tempo Deus estava em Cristo. Porque há distinção de pessoas, mas unidade de essência. Então no drama da cruz nós não temos três envolvidos. Nós, os pecadores, de um lado. Deus, o Pai bonzinho, de outro lado. E ele então dando o seu Filho para ir lá morrer por nós. Três partes. O Pai, o Filho e nós. Na verdade nós temos duas partes no drama da redenção. É o Pai assumindo na pessoa do Filho, não é, os nossos pecados. Porque a divindade do Pai é a mesma divindade do Filho. Mas não foi o Pai que foi crucificado, foi o Filho. Porque há uma distinção pessoal. Da mesma maneira que o Espírito Santo não é Cristo. Não é? O Espírito Santo é o Espírito Santo e Cristo é Cristo. Eu enviarei um outro, ele diz, Consolador. Alon, a palavra ali, né? Um outro de igual qualidade comigo, de mesma qualidade, mas é um outro. Mistério da Trindade. Três pessoas, uma essência, né? Então, se nós não vemos bem o drama da redenção, nós temos problema. Não sei quantos aqui foram criados no que podemos chamar de berço evangélico. Eu fui. E eu me lembro quando, de início, isso gerou muita confusão na minha cabeça, quando adolescente. Eu via exatamente assim. Nós, os perdidos, Deus o Pai é o que nos ama, não é? Agora, ele, na verdade, não foi à cruz, né? Porque eu não sabia. Ele não foi à cruz. O que ele fez? Ele mandou o Filho dele, não é? Parece estranho isso, não é? Parece uma atitude estranha. Porque se você tivesse que enviar alguém para morrer, você mandaria seu filho ou ia você mesmo no lugar dele? Não é? Parece uma atitude cruel. Mas quando você começa a ver o drama da redenção como envolvendo duas realidades e não três, então você compreende que Deus estava em Cristo. Que o sofrimento do Filho foi, por excelência, o sofrimento do Pai. Não é? Porque o Pai ama o Filho. Deus é amor. Essa é a palavra que designa o relacionamento trinitário. Não é? Deus é amor. O Pai vive para o Filho vive para o Pai. A cruz no Gólgota, ela é só uma expressão histórica de um princípio eterno. A Trindade vive no princípio da cruz.
O Pai deu todas as coisas ao Filho. O Filho, no final, entregará todas as coisas ao Pai. É o que a Bíblia ensina. O Pai faz tudo para glorificar o Filho. O Filho faz tudo para glorificar o Pai. Né? Esse é o relacionamento intratrinitário. Então, o drama da redenção envolveu dois lados, Deus e nós. O diabo foi vencido por consequência, né? Mas nós fomos redimidos por Deus em Cristo. Quando o Pai envia seu Filho, a divindade está participando dessa obra. O Pai não está alheio e o Filho morrendo na cruz. Isso é muito importante. Então os irmãos vejam como o diabo combateu isso no início, através desses poentes aí, chamados Sabélio, o sabelianismo, né? Que falava sobre então esse monarquianismo. Pai, Filho, Espírito Santo são só palavras para se referir à mesma pessoa. Isso dizia Sabélio. Por isso foi chamado monarquianismo modalista. Pai, Filho e Espírito são só modos de expressão. O Pai é o mesmo Filho, o Filho é o mesmo Pai. Não é? Mas na verdade são duas pessoas distintas, mas que participam de uma única essência, uma divindade, tripessoal, mistério da Trindade. Então, o segundo alicerce, ainda um pouquinho sobre o primeiro, nós colocamos o ser de Deus e a Trindade, porque a verdade da Trindade ela é extremamente importante na Bíblia. Você encontra a Trindade desde Gênesis. Lá em Gênesis 1 você vê a Trindade, naquela voz plural, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos, plural. Você vê a Trindade, irmão, deixa eu te dar um item aqui, interessante. Você vê a Trindade, olha que coisa absurda, entre aspas. Você vê a Trindade dentro da confissão monoteísta mais importante do povo judeu. Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A palavra hebraica que o Espírito Santo usou ali para único Senhor é uma palavra que é usada no sentido de único que admite uma participação de um outro. Existe uma palavra hebraica usada para único que significa um só. Por exemplo, Gênesis 22 diz que Abraão tinha o seu filho Isaque, quando Deus pediu para que ele sacrifique no Monte Moriá. Ele falou, oferece-me, Abraão, teu filho Isaque, teu único filho. Lembra daquela expressão? Em Gênesis 22? A palavra hebraica ali é único, que significa somente um. Oferece teu único filho, Isaque, a quem amas. Agora, a palavra usada em Gênesis 2, quando diz, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. A palavra hebraica ali é outra, Yashid, que significa um que admite complementaridade. Irmão, por mais impressionante que pareça para nós, o Espírito Santo colocou essa palavra dentro da confissão monoteísta mais importante do povo judeu, que não aceita Jesus, que entende que Jeová realmente é único, não admite pluralidade na divindade, no conceito judaico. E o Espírito Santo colocou essa palavra dentro da confissão deles, a confissão mais central deles. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único, não Echad no hebraico, que significa somente um, mas Yashid, que significa um que admite complementaridade. Dentro dessa confissão, o Senhor nosso Deus é único, Senhor, mas é um único tripessoal. O Pai, o Filho, o Espírito. Que coisa impressionante, não é? Então, a Trindade é uma verdade essencial na Bíblia. Agora, irmãos, o ser de Deus, como nós colocamos aí como primeiro alicerce, ser de Deus é a Trindade. Nós precisamos muito resgatar a visão do ser de Deus no meio do povo de Deus. Porque que tipo de Deus é esse que nós temos crido e pregado? É um Deus com quem se barganha? É um Deus com quem se negocia? É um Deus que muda de mente? É um Deus que não tem soberania total? É um Deus que quando vai salvar, ele anda metade do caminho, chama o homem para andar a outra metade? Será que nós cremos assim? Ou nós cremos que ele é soberano? O homem caminha em direção a ele, sim, mas porque ele move. O homem não tem ação, o homem tem reação. Né? Jonathan Edwards, um dos homens mais usados por Deus durante esse grande movimento evangélico do século XVIII, ele define graça eficaz de uma forma verdadeiramente impressionante e que honra o ser de Deus. Ele diz assim, literalmente, que na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, como se o homem fosse um robozinho com o qual Deus lida. Na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, mas nem Deus faz uma parte e nós fazemos o restante. Esse é o chamado arminianismo.
né? Ele entendia que Deus caminha um tanto e agora ele te chama, e você deve caminhar o outro tanto, para você participar da salvação. Mas Jonathan Edwards entendia pela palavra que isso realmente não era assim. Então ele diz, na graça eficaz, nós não somos meramente passivos, mas também Deus não faz uma parte e nós fazemos o restante. Mas olha como ele define. Ele diz assim, mas Deus faz tudo e nós fazemos tudo. Porque é isso mesmo que Ele produz, as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte. Ele é a voz. Ele é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Aí ele termina a sua definição dizendo assim, somos, em diferentes aspectos, totalmente ativos e totalmente passivos. Definição paradoxal. Mas a verdade da graça eficaz é paradoxal. Deus não salva robôs que vêm a Ele sem querer vir, não é? Que correm para Ele sem querer correr, como o hipercalvinismo ensinou no passado. Mas Ele move a vontade, a mente em trevas, a vontade endurecida do homem, não é? Para que o homem então se mova em direção a Ele. Então Jonathan Edwards diz, somos em diferentes aspectos totalmente ativos e totalmente passivos. Né? Então, irmão, a verdade, o resgate a respeito do ser de Deus traz conteúdo bíblico real à pregação. Porque, como eu disse ontem, nós temos ouvido a respeito de um Deus e de um Cristo nos púlpitos modernos, que não é o Deus e o Cristo das Escrituras. E se temos entendido assim, nós somos muito responsáveis por isso, né? No meio da nossa geração, em resgatar a visão do ser de Deus bíblica. Então esse seria o primeiro alicerce. O segundo, já toquei, já mencionei, encarnação, por consequência. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, trindade, faltando ali apenas a menção do Espírito Santo, é claro, né? Mas aponta então para a triunidade. Logo em seguida, João 1,14, e o verbo se fez carne, logo na sequência. A encarnação é a próxima verdade. Agora os irmãos estão vendo que a encarnação será completamente mal entendida se nós não vemos quem encarnou. Ele é só homem, ele é só Deus, como diziam lá os docetistas, teve aparência humana, mas não era homem, não é? Ou ele é só homem e não é Deus, né? Como dizia a heresia do outro lado, o ebionismo, os ebionitas, ele é só homem, não é Deus. Ou ele é homem e é Deus, 100%. Ou será que ele é 50% Deus e 50% homem? A Bíblia diz que ele é 100% Deus, porque ele é o verbo divino, e ele é 100% homem, porque ele tem espírito humano, alma humana, corpo humano, né? Então, encarnação. Não vamos nos alongar nesse segundo alicerce, senão a gente não vai ter tempo para tanta coisa nessa manhã. Mas eu queria que você examinasse, recolhesse essas sementes, você semear na tua horta depois e colher os frutos, meditar sobre elas. Então, a verdade da encarnação foi a segunda verdade na qual o Espírito Santo batalhou na história da igreja para que ela fosse bem estabelecida. Qual foi o próximo concílio depois do de Nicéia? Qual foi? Ah, então cheguei adiantado. Constantinopla. O que foi estabelecido nesse concílio de Constantinopla? Quais foram os homens que Deus mais usou nesse concílio? Os chamados pais capadócios. Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio o Grande. Os três capadócios. O que foi estabelecido? Veja bem, é o segundo concílio. No primeiro, qual foi o conflito central? Já falei, de Nicéia. Foi a Trindade, que Jesus é da mesma essência que o Pai. No segundo concílio, Constantinopla, qual era o problema? Quem foi esse que se encarnou? Então o Senhor usou de modo especial os chamados capadócios, os pais capadócios, para estabelecer qual verdade? Que em Jesus há plenitude de natureza divina e plenitude de natureza humana. Então ele usou os pais capadócios para estabelecer a verdade da encarnação. Será que isso é importante? Irmão, se não fosse importante, o Espírito não teria movido na história da igreja durante esse concílio de Constantinopla, levantando esses três homens. Essa verdade é crucial, como alicerce e fundamento da casa de Deus. Então o que nós precisamos fazer? Mergulhar nessas verdades. Procure fundamento nesse assunto.
Não tenha aversão a manual de teologia, não. Estude a abordagem da Trindade, da encarnação, em Luiz Berkoff, em Rod, esses teólogos com bons manuais, né, de teologia. Estude, ore ao Senhor, busque entendimento espiritual. Você não está querendo apenas uma mente acadêmica, mas você vai contemplar a beleza do ser de Deus, da triunidade de Deus, da encarnação do Verbo. Se você não mergulhar nesse assunto, você vai ficar superficial, né? Você vai ter nuances sobre o assunto. Então você precisa mergulhar. Abra os manuais de teologia, bons, né? Estude esses assuntos fundamentais, mergulhe neles. Vá devagar, ore, vá em todos os textos. Esses manuais são ricos de textos. Então vá aos textos, leia, ore, né? Busque entendimento espiritual, para que você seja fortalecido com esses grandes fundamentos. Muito necessário. Senão, que tipo de evangelho nós pregamos? Que visão de cruz que nós temos? Que visão desse Salvador que nós temos? Não é? Sem compreender o ser, a Trindade, a encarnação. Depois, a próxima verdade consequente, eu também já citei. Qual que seria? Expiação, claro. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus foi enviado para curar enfermos, expulsar demônio e multiplicar pão? Ele disse que não. Ele disse que ele foi enviado para morrer. Ele podia vir à terra, curar todo mundo e ia todo mundo sadio para o inferno. Né? Podia vir na terra, multiplicar pão e ia todo mundo gordo para o inferno. Ele foi o grão de trigo lançado em terra que veio para morrer. Por isso Lucas cita 7 vezes a expressão que ele tinha uma determinação intrépida de ir para Jerusalém. E sofrer muitas coisas, os anciãos, os principais sacerdotes, e morrer e ser ressuscitado no 3º dia. Né? Porque a expiação é central nos fundamentos da casa de Deus. Irmãos, não há nada mais glorioso do que podermos contemplar as glórias da cruz, pessoa e obra de Cristo. Contemplar as glórias da cruz é infindável. Sabe por que nós ouvimos falar tanto em nova unção? Porque a palavra de Deus não é conhecida como ela é. Porque não há nenhuma novidade que o Espírito Santo deseja nos revelar, que já não tenha sido então tratada e trazida plenamente aqui nessas Escrituras, preservadas através de sangue de irmãos e irmãs durante séculos, para que chegasse às nossas mãos a palavra verbalmente inspirada de Deus, né? A qual o diabo tem rangido os dentes contra ela. Rangeu em todos os séculos e continua rangendo, né? Nesses últimos tempos aí, a partir do século XIX principalmente, com esse modernismo, liberalismo, que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Então, quanto cuidado nós temos que ter com ela, porque a Bíblia é a palavra verbalmente inspirada por Deus. E nós vamos encontrar nela o nosso Cristo, sua gloriosa pessoa, sua gloriosa obra. Então, a expiação, a glória da cruz de Cristo. Paulo fala em Gálatas assim, ó, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo viu muita coisa na cruz. Nesse texto ele diz, pela qual, cruz, Gálatas 6,14, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nesse texto ele diz, o eu morreu na cruz, o mundo foi julgado na cruz. No capítulo anterior de Gálatas ele diz, a carne foi julgada na cruz. Em Romanos 6 ele diz, o velho homem morreu na cruz. Em Coríntios ele diz, o pecado foi tratado na cruz. Então, irmãos, as glórias da cruz são infindáveis. O pecado, o mundo, a carne, o diabo e o ego foram tratados na cruz. Pecado, mundo, carne, diabo e ego. Todos tratados na cruz. Por causa das glórias da cruz de Cristo. Por isso Paulo diz, longe de mim gloriar. Onde eu vou me gloriar? Vou me gloriar no meu farisaísmo? Vou gloriar no fato de eu ser hebreu de hebreus, fariseu, né? Circuncidado ao 8º dia, como ele fala em Filipenses. Onde eu vou me gloriar? Somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, as glórias da cruz. Irmãos, nós somos o povo do crucificado. E se nós não compreendemos a glória da cruz, nós não compreendemos o Evangelho. Há pouco tempo eu vi uma reportagem de uma igreja americana com milhares de membros, se não me engano, 100 mil membros. E esse pastor lá chamado foi entrevistado. E foi perguntado pelo repórter para ele qual era o sucesso de uma igreja tão monumental.
Ele disse assim: nós entendemos que os homens precisam se sentir bem no culto a Deus. As pessoas não querem ouvir falar de pecado, né, de morte na cruz. Elas vêm às reuniões para se sentir bem, para saírem daqui bem. Né? Irmão, o Senhor precisa de mais profetas e menos palhaços nos púlpitos modernos. Nós precisamos resgatar as verdades essenciais do Evangelho. O povo não precisa de entretenimento para ir alegre para o inferno. O povo precisa da mensagem da cruz. Não é? Por isso Paulo falou: decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo. E este crucificado. E foi em fraqueza, foi em temor. Não é? Você entrevista essas pessoas, você não vê nenhuma fraqueza. Não tem fraqueza nesse homem. Mas Paulo diz: eu tive no meio de vocês em fraqueza, em temor e grande tremor. Porque a minha pregação não se baseia em linguagem persuasiva e sabedoria humana. E ele tinha condição de fazer isso. Nós sabemos muito bem que Paulo tinha uma mente filosófica tremenda. Ele falou: mas isso é um inferno. Né? Mas eu decidi nada saber senão Cristo. E a minha pregação é uma demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não fosse sustentada por sabedoria humana, mas sim pelo poder de Deus. Né? Então, irmãos, quão central é isso? A verdade da expiação. Depois, então, vou falar um pouquinho sobre o quarto alicerce para a gente fazer um intervalo. O quarto alicerce seria, naturalmente, como consequência, justificação somente pela graça por meio da fé. A grande verdade da reforma. Eu acho até que a gente podia fazer um intervalo aqui. Eu queria falar um pouco mais tempo a respeito da centralidade dessa verdade como alicerce da casa de Deus. Quarto, se Jesus então entrou na morte, expiação, morreu, ressuscitou, subiu ao trono do Pai, qual foi o propósito? Nós sabemos, o propósito eterno de Deus fosse cumprido, conduzir muitos filhos à glória. Qual o primeiro ato que deveria ser cumprido para que Deus pudesse conduzir muitos filhos à glória? Justificação. Como nós poderíamos ter comunhão com Deus que é santo, santo, santo? Se nós fôssemos justificados. Como nós podemos ser justificados? Somente pela graça, por meio da fé, a verdade da reforma. Então vamos fazer um intervalo, depois a gente volta nesse alicerce.